pessoal, estamos aqui no Medical Business. Eu, Diego Logulo e Rossana Kessa. Vamos falar com o Dr. André Bock sobre a Simples Cannabis, CEO da Simples Cannabis. André, é uma honra ter aqui no programa você com a gente. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigada. A gente vai falar sobre os desafios e perspectivas do mercado de cannabis aqui com o Dr. André Bock. E a primeira pergunta aqui é: em que estágio o mercado global de cannabis medicinal se encontra nesse exato momento? Bom, falar um pouco dos Estados Unidos, que é o maior mercado, né? Hoje, basicamente, 18% da população usa cannabis medicinal. 18%. Então, é um mercado de quase 33 bilhões de dólares. É um mercado enorme, né? Quando a gente fala de Canadá, a gente está falando de 20% da população usando. Então, é um mercado tão grande quanto. Quando você fala da Europa, é um mercado de 8%, né? E aí, você vem para o Brasil, é um mercado muito pequeno. É um mercado de 450 mil pessoas. Então, acho que com o tempo a gente deve ter uma progressão bem relevante aqui no nosso país, né? E no Brasil tem uma perspectiva de crescimento? Hoje, a gente estima que em 10 anos a gente deva crescer em torno de 5 vezes o mercado, né? Quando você correlaciona o PIB versus o nosso tamanho e o tamanho do PIB versus o tamanho dos Estados Unidos, você está falando que o mercado hoje brasileiro poderia crescer em torno de 16 vezes, né? Só que para isso você tem que ter uma ajuda, né? Então, hoje, por exemplo, a gente teve algumas limitações, né? Aí do mercado a parte de legislação, né? Aí quando você fala em agosto de 23, você teve uma limitação da Anvisa em cortar o fornecimento de importação à base de produtos com flor, né? E você sabe que tem várias pessoas que usam, né, para tratamento de ansiedade, aquela questão mais imediata, né? Sem dúvida. E no mercado brasileiro, André, quantas empresas hoje estima-se que tem hoje no Brasil comparado aí com o mercado lá fora? Hoje a gente diria que tem umas 300 empresas, mas como eu falei, é um mercado muito pequeno. Então, todo ano você surge novas empresas e acabam outras não estando mais na operação, né? Mas isso é interessante porque cada vez mais você vê que a população em geral conversa sobre cannabis, né? Então eu acho que isso, a longo prazo, vai facilitar muito o acesso de toda a população. Sem dúvida. E quais os principais desafios com relação à regulamentação, à distribuição do cannabis no Brasil? Hoje você tem duas vertentes, basicamente, né, que você rege em duas leis. Uma é uma RDC da Anvisa 660, que é a base de importação, a pessoa importa o próprio produto, e uma legislação que você tem produtos na farmácia, que é a 327. Produtos hoje na farmácia, eu diria que tem de 20 a 30. Só que são produtos muito caros ainda. Então, isso dificulta o acesso da população. Então, eu acho que, a longo prazo, você vai ter que ter um aumento de produtos na farmácia e outras, né? Porque hoje você só pode ter óleo. Então, você poderia ter produtos com mais THC, produtos com outros, com pomadas. Então, isso facilitaria muito o acesso, né? Então, hoje, basicamente, se você faz uma importação, o produto demora de 15 a 30 dias para chegar no Brasil. Então, isso limita um pouco aquela questão da pessoa poder comprar e já utilizar o produto. E nos canais de distribuição também? Também. Então, o custo fica muito caro, né? Então, hoje, para você trazer um produto, mesmo que seja um frasco, você vai gastar de 150 a 200 reais de frete, né? E além de esperar os 15 dias. E junto ao prescritor médico, quais os desafios hoje que você enfrenta? Então, o médico, na verdade, ele não tem nenhuma matéria na faculdade sobre cannabis. Então, isso dificulta muito ele saber prescrever, né? Então, cada vez mais a gente tem feito, hoje a gente tem no mercado vários cursos, inclusive a Simples Cannabis tem curso para médicos e curso para dentistas, que legal, que são prescritores. A gente fez o lançamento do sistema Dantidata, que basicamente ajuda o médico a prescrever com base nos melhores estudos do mundo, né? Muito bacana. Então, isso facilita muito o médico ter acesso. Porque, como eu falei, ele não tem isso na faculdade. Ainda existe muito preconceito sobre o tema? Grande parte da população ainda não tem o conhecimento. E quando você não tem o conhecimento, você associa o cannabis muito
com o uso adulto, né, o uso recreativo. E isso faz com que até os médicos queiram se afastar, né? Então você tem vários, por exemplo, um grande, né, pessoa da mídia que trabalha com a gente, que é o Luciano Zafir. Ele entende de fato o que é o cannabis medicinal. Mas quando você conversa com outras pessoas que têm essa falta de conhecimento, elas não querem nem se associar com riscos, com medos, que as marcas vão acabar cortando algum tipo de contrato com eles. Então, você vê o quanto isso interfere até numa progressão de mercado para as pessoas, de fato, poderem começar a entender, né, sobre o cannabis e, se fizer sentido, fazer a utilização. Ou seja, então os médicos ficam com esse, digamos, não um pé atrás, mas com esse melindre de Sim. poder assumir o cannabis, mesmo sabendo a eficiência do cannabis, com medo de perder aí a credibilidade com a indústria, às vezes até com a carteira de clientes dele. É isso? Exatamente. Mas, assim, uma coisa interessante, tem uma grande farmacêutica, que a gente tem muita relação, que já tem um produto na farmácia, e eles informaram que hoje o cannabis é o produto mais pedido pelos pacientes para os médicos. Que legal. Então, isso é algo que o médico que não começar a entender, até porque você tem, por exemplo, o Instituto do Coração com um grande estudo falando justamente sobre cannabis, no mundo inteiro você tem já estudo forte para ansiedade, sono, dores neuropáticas. Então, assim, você falar que você não vai tentar o cannabis, que é um produto extremamente seguro, é difícil você justificar isso para o seu paciente, né? Sem dúvida. E hoje a gente sabe que a gente tem um sistema canabinoide no nosso organismo muito mais eficiente do que um opioide, que é o mais utilizado hoje em dia. Exatamente, exatamente. Hoje, na verdade, você tem um CB1, CB2, que você conecta de uma forma, assim, eu diria que até mágica, né? A gente corre o risco, né? A gente segura para não falar o quanto quando você vê na clínica a utilização do cannabis, o quanto é benéfica para o corpo do ser humano, até para não correr o risco da panaceia, né? Mas, assim, a gente vê que pessoas chegam lá com ansiedade, com sono, até pessoas que estão passando por dificuldades, tratamentos, né, de câncer, que ela tem uma melhora absurda. Então, a gente fica muito feliz que a gente consegue ajudar as pessoas. E como é que você enxerga o futuro aí do mercado cannabis do Brasil? A gente está trabalhando para isso, né? A Simples Cannabis está quase 3 anos no mercado já. A gente, com o lançamento do nosso sistema hoje, a gente consegue fazer com que o médico, por exemplo, ele está numa consulta com você, nunca estudou sobre cannabis. Ele responde algumas perguntas e já sai o melhor estudo, com base no melhor estudo, uma receita médica para o médico analisar, eventualmente indicar para você, no caso. No caso, ele acaba indicando. Sim, mas assim, a gente gosta de falar que é um auxílio, né? Porque no fim do dia, quem faz a decisão é o próprio médico, né? Seria tipo uma inteligência artificial usada para assessorar o médico? Exatamente. A gente, na verdade, é a inteligência artificial porque a gente acumula com base nos melhores estudos. Por que a gente não usa tudo que está na mídia? Porque a inteligência artificial ainda não tem capacidade de analisar se o estudo é muito bom ou não. Entendeu? Então, o que a gente... tem o track record. Assim, você fala assim, eu tenho um estudo, tá? Estudo foi feito como? Com qual N? Como foi? Tem tipo, pessoas que não utilizaram o produto? Porque tem que ter esse controle, né? Então, o placebo, né? Então, assim, a gente faz essa base, todo esse estudo, somente com estudos que são extremamente fortes, né? Legal. André, eu queria que você contasse um pouco da gente a tua história. É doutor, advogado, eu sei que você tem um sócio que acho que veio da Ambev, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente como começou a Simples Cannabis e o que fez você largar o direito para entrar nessa empreitada. Eu, né, sou advogado de formação, trabalhei muito tempo no mercado de capitais, bem no boom daquela época de 2010, 2009, todos os IPOs, né? Então, tive a felicidade de participar, mas de fato, eu queria fazer algo que movimentasse o mundo, né? Então, ajudasse, né, fizesse a minha parte. E quando eu vendo o quanto o cannabis ele estava evoluindo, né, e até estudando muito lá fora, há 4 anos atrás, eu parei tudo e falei, não, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Quando você vê uma pessoa que sai de um remédio que hoje o estudo fala que em cada 10 pessoas, 8 pessoas vão ficar dementes,
né, esses ansiolíticos que a gente sabe quanto é ruim, a gente tira uma pessoa desse tratamento e leva para um cannabis, que óbvio que existe um efeito colateral, mas é um efeito colateral às vezes até positivo. A pessoa às vezes toma para ansiedade e no fim do dia ela está tomando e o sono dela está melhorando. E um produto extremamente seguro. Eu estava até conversando com uma pessoa agora, explicando que se você pegar um vidro de um remédio de um ansiolítico e virar hoje, essa pessoa, o grande risco dela morrer, se não fizer uma lavagem muito rápida, enfim. O cannabis não. O cannabis é um produto que a pessoa pode até passar um pouco da dose, ela pode ter enjoo, vômitos, passar mal, crises, mas é seguro nesse sentido, até de uma pessoa que quer fazer uma hiperdose. Então, assim, eu fico muito satisfeito de ver esse trabalho que a gente está fazendo. E, com isso, eu trouxe o meu sócio, né? Ele trabalhou 12 anos na Ambev, então ele estava no foco de indústria, né? Desse grande mercado, e agora ele está com a nossa operação para a gente focar, né? Como você falou, ele trabalhou na Ambev há muito tempo, e agora nosso foco é, de fato, melhorar a vida das pessoas. É isso. Muito legal, muito bacana. Interessante, porque assim você consegue... É um objetivo de vida. Exatamente. É muito no sentido de eu quero deixar uma marca no mundo, né? Eu não quero somente... Exato, um legado. Mas assim, não um legado relacionado ao meu nome. Sim. É muito mais população. Muito bacana, muito legal. Você vem como um quebra de paradigmas para poder introduzir um produto novo que tem tido muita... É visto que ele é eficiente, mas ainda tem um bloqueio para entrar no mercado. Eu gosto muito, até explicar um pouco da Simples Cannabis, nós temos operação com basicamente 52 marcas. E o que isso é legal? A gente fica extremamente isento quando você compara em você somente vender a sua marca. Então é muito legal eu falar, olha, na verdade, a gente quer ajudar e a gente tem toda essa gama de produtos. E você consegue, a partir disso, 1.850 produtos. Você, como médico, escolhe para o seu paciente. É muito mais legal e interessante do que eu chegar com uma marca minha e falar, ó, eu vim vender a minha marca para você. Ou seja, você quebra aquela questão do representante comercial que chega com a malinha, com a pasta, querendo fazer aquela venda direta. Exatamente. Muito legal. Muito então, bacana. Assim, eu dou um leque para ele e ele fica confortável para escolher o que ele quer, né? Eu acho que o nosso foco aqui, por isso que até o Dante Data foi super importante, é educar o médico e o dentista, né? Então, hoje, a gente consegue ajudar também bruxismo, tem estudos super relevantes, dor de dente, ansiedade dental. E são coisas que a gente vai passando no dia a dia, mas bruxismo, você pegar hoje na população aqui de São Paulo, acho que todo mundo tem, né? Então é bem legal, a gente consegue ajudar o dentista até a prescrever nesse sentido. E você disse que tem um medicamento hoje que é vendido em prateleira de farmácia? Hoje, na verdade, são de 20 a 30 produtos que são autorizados Anvisa pela 327 já está na prateleira da farmácia. E tem uma perspectiva de aumento do volume de produto, diversificação? SKU. Então, a Anvisa, ela está conversando com várias pessoas, porque eles não querem somente aumentar a quantidade de produtos, também como a forma do produto. Então, por exemplo, a gente falou de dores neuropáticas, é super relevante, pomadas. E hoje você não pode, né? Então, por exemplo, tem pessoas também que não gostam de óleo. Então, nos Estados Unidos, é muito engraçado isso. A gente consegue importar para você hoje uma gummy, né, que é um comestível, e você importa dos Estados Unidos e você não pode comprar na farmácia essa mesma gama, né? Então, é engraçado o nosso mercado. Mas, assim, eu acho que tem que ter uma evolução, né? Eu acho que cada vez mais também o produto hoje da farmácia, às vezes, é 10 vezes, 20 vezes mais caro que o produto importado. Então, isso inviabiliza muito o tratamento, né? Porque existe lá um índice que eles falam que, basicamente, um produto acima de R$250 por mês, independente da sua capacidade financeira, você tem muito risco de abandonar o tratamento. E hoje, quando você compara um produto da farmácia, você tem esse valor acima. Quando você compara um produto importado, não. Hoje, por exemplo, importado, você gasta R$60, R$70 por mês. Né? Então... É bem interessante. A gente sabe que o Brasil ele sempre vai na onda dos Estados Unidos. A gente está falando aí de um mercado americano de 33 bi.
Cresceu 10% no ano passado. E aí o Brasil com essa, né, descoberta ao ouro, de certa forma, o que você vê nesse mercado aí? O que é os números aí que você almeja com a Simples Cannabis aí de mercado brasileiro? Assim, é muito difícil falar, né? O Excel aceita tudo, né? Exato. Mas, assim, facilmente o mercado vai crescer 20 vezes no Brasil. 20 vezes no Brasil. Então, o mercado de hoje, 200 milhões de dólares, deve ser um mercado de 4, 5 bilhões de dólares, facilmente. O mercado americano, inclusive, deu uma estilingada na pandemia. Então, essa questão um pouco... E as pessoas falam, mas nos Estados Unidos o uso adulto é muito elevado. Cara, o uso adulto, flor, basicamente é 30% do mercado, 33%. Então, você tem 70% que não é flor, que é óleo, gummy, né? Enfim, pomada, outros N benefícios, né? Quantas doenças são tratadas com cannabis hoje? Número? Eu não, assim, isso é muito, muito duro falar, porque existe até uma vivência de alguns médicos que falam que o cannabis é panaceia, né? Você pode utilizar com várias doenças, mas, de novo, você tem hoje, basicamente, o seu cotidiano. Então, desde uma dor, então, assim, hoje você tem um estudo de Brasília, um estudo de Harvard também super relevante, falando que os painkillers, né, que matam mais de 300 mil pessoas nos Estados Unidos, que são aqueles anafetanil, né, os opioides, esses produtos, você consegue tirar as pessoas desses produtos com o uso de cannabis. Fantástico. Então, assim, além dessas resoluções de ansiedade, coisas básicas do dia a dia, né, por exemplo, você está falando a gente está discutindo muito isso, ambiente de trabalho. Então, ansiedade, insônia, burnout. Então, assim, isso você consegue ajudar toda a população, né? E aí, quando você fala até de pessoas que são viciadas em outras coisas, em remédios, você consegue a utilização do cannabis. Então, assim, eu acho que o médico, atuando, né, como médico de fato, ele consegue, com a cannabis, assessorar o seu paciente da melhor forma, né? Seja por ansiedade, por insônia, enfim, outra coisa mais específica. Fantástico. E André, fala pra gente qual que é o diferencial da Simples Cannabis hoje com relação ali à concorrência hoje de mercado que vocês têm? De novo, a Simples Cannabis, a gente tem uma parte muito humana, né? Então, hoje a gente faz esse atendimento, né, o cliente final, a gente faz indicações de médicos, é legal que a gente trabalha somente com médicos que são de fato preocupados com a medicina e não somente, tá aqui uma receita. Isso é extremamente importante para a gente validar, né, o quanto a medicina canábica ajuda no dia a dia, né? Porque aí com casos clínicos você consegue ter uma relevância bem interessante. E também a gente tem um local físico, né, aqui no coração de São Paulo, e a pessoa que se sente confortável vai lá, bate um papo, a gente consegue educar, a pessoa consegue inclusive... Um showroom. Showroom a gente não fala showroom porque não pode ter loja, né? Mas é basicamente um centro que a gente consegue conversar sobre medicina canábica. Legal, bacana. A gente acaba fazendo os eventos, né? Então a gente tem basicamente um evento por mês para educar os médicos, né? E sem custo nenhum. Então isso é bem legal. Bem legal, é bacana. Bom, André, eu trabalho com tecnologia faz tempo e eu passei um pouco o que as bets passaram no começo, né? As pessoas viam as bets como um jogo do bicho, tinha um certo preconceito. Hoje as bets estão aí patrocinando os grandes times e tal, e é um entretenimento. Eu vejo que a cannabis tem aí uma onda, um desafio que você vem trabalhando muito bem, e eu queria entender um pouco mais sobre a Dante Data. Explica pra gente a Dante Data. A Dante Data é o software da Simples Cannabis para auxiliar um médico e dentista na prescrição de cannabis. É o SaaS, né? Software as a Service. Ele, basicamente, o médico que nunca prescreveu cannabis consegue sentar na frente dele e, por exemplo, indicar para insônia com base no melhor estudo do mundo. E o que é super interessante? Ele responde poucas perguntas e, com isso, sai a forma que é o melhor, né, a melhor sugestão, né, de tratamento e, ao mesmo tempo, ele consegue, a gente fala qual é a referência do que ele perguntou. Então, ele, mesmo com a dúvida, ele pode clicar lá e vai para o link e ele faz o estudo. Mas, assim, hoje você tem 58 mil médicos se formando todo ano, né? Então, você imagina a capacidade técnica desses todos esses médicos estudarem todas as matérias. Então, assim, da mesma forma que existe uma ampla medicina canábica, existe de várias outras coisas.
Então a gente quer facilitar isso, né? A gente fez o lançamento principalmente com cannabis, mas daqui a pouco a gente vai começar com a cardiologia e outros vetores aí da medicina. Muito legal. André, se você não fosse advogado, nem CEO da Simples Cannabis, o que você seria hoje? Você vai responder olhando para aquela câmera. Eu acho que eu seria médico, mas é que desde criança, meu pai é um grande médico e eu sempre acompanhei ele no hospital. E isso é interessante porque eu até colocava roupa, me vestia e gostava desde criança. Então eu acho que isso até, quem sabe mais pra frente eu não faço medicina, né? Com certeza. Olha só que legal, um CEO resolvendo fazer medicina. E não é à toa, ele é filho do Dr. Bock, um grande cardiologista, um dos maiores aí, como referência do país, né, Rossana? Número 2 da USP. Número 2 da USP, da América Latina, é o quarto, 100, não é isso? É uma coisa assim fantástica, é o top list ali dele. E, de certa forma, você, aqui, pra gente do Medical Business, André, você está medicando. Você está medicando, indo além do trabalho, certo, que muitos médicos não estão aí nem fazendo. Legal. André, obrigado por estar aqui com a gente no programa. Espero que você volte mais vezes aí. Vamos marcar com certeza, e para contar aí do mercado. O mercado vem crescendo muito. Pessoal, mais uma vez agradeço aí a audiência, a todos vocês, e fiquem ligados no próximo Medical Business.